A escola está realmente preparada para receber alunos com surtos de agressividade? Amigos, uma das perguntas mais frequentes é sobre o que o professor deve e pode fazer com alunos que costumam ter surtos de irritação e agressividade, como, por exemplo, aqueles que apresentam sintomas de TOD, transtorno positivo desafiador, entre outros, né? Há algum tempo, todos nós vimos nas redes sociais a filmagem de um desses meninos que estava quebrando tudo na escola. Aí, naquele vídeo, alguns professores diziam para segurá-lo, outros diziam que não é para pegar nele. Cada um tinha uma opinião diferente. A situação é séria. Ainda mais nos nossos dias em que, se um professor tenta complementar a educação doméstica, falando um pouco mais alto com aquele seu aluno, sempre existe o perigo dele ser processado pelos pais que, na realidade, podem ter sido os causadores daquelas atitudes erradas do filho. Ainda mais se um professor segura uma criança. Ele pode ser processado por violência contra o menor. Mas nós não podemos simplesmente ignorar uma atitude dessas crianças, por mais que possa ser uma simples falta de limites em casa. Então vamos à prática, que é o que interessa, né? De cara, eu insisto no ponto que o professor tem que estar familiarizado com todos os sintomas mais comuns de todas essas síndromes, transtornos, comorbidades, etc., porque é exatamente na escola que esses sintomas se tornam mais evidentes. Numa clínica médica, nem sempre isso aparece. Vamos inicialmente falar sobre o susto que o professor leva no momento de um surto de irritação, pior ainda de agressividade de um aluno, e depois vamos ver como podemos tentar evitar tudo isso no ato da matrícula. Primeiro vamos ver o susto do professor na sala de aula que não estava esperando aquilo. Nesse momento do surto, nós temos que lembrar algumas coisas básicas. Tá? Primeiro, a depender do transtorno, o aluno não consegue controlar sua raiva. Logo, não adianta querer que ele pare imediatamente de falar aquilo, de gritar, de correr, de bater. Os colegas é que devem ser levados imediatamente para uma outra atividade em local separado, ou, se houver possibilidade, ele deve ser levado para uma sala separada dos colegas, se isso for possível, né? Em seguida, é importante que nós vemos que, se tiver alguma sala com câmera, essa é melhor, para que aqueles profissionais que vão interagir com a criança estejam seguros de que está tudo sendo registrado pelas câmeras. Tá? Bom, um profissional de educação deve estar nesse local sem interferir com a raiva da criança, apenas para evitar que ela se machuque. E vai tentar retirar dessa sala os objetos que possam machucá-la. Desde o início do surto, a família deve ser imediatamente avisada. Tá? E chamada, lógico, né? Bom, esse profissional que está nessa sala, que está acompanhando essa criança, ele deve se conter o tempo todo, mesmo que ele seja atingido, já que a criança pode não ter controle real sobre aquilo que está fazendo. E é bom sempre imaginar, é meu filho, e ele está num surto psicótico, mas é meu filho. Isso é muito importante, esse detalhe de se colocar no lugar, ou colocar como se aquela criança fosse seu próprio filho, porque aí a gente vai tomar o devido cuidado, mas é bom que esteja tudo sendo registrado, porque a coisa mais comum hoje em dia são determinados pais procurando meios de ganhar dinheiro com o processo contra alguma coisa. E contra o professor é brabo, né? Mas isso está acontecendo. Já aconteceu na minha escola. Bom, após uma meia hora mais ou menos, o surto deve passar e a criança deve se acalmar. É raro um surto passar disso, sabe? A partir desse momento que a criança se acalma, aí esse profissional deve se sentar com ela e tentar conversar amigavelmente, procurando saber o que irritou ela, o que fez ela ficar com raiva, e mostrar que pela irritação ela não consegue nada, que tem outros caminhos mais vantajosos para que ela consiga obter resultados melhores. Após esse fato, a coisa não fica por aí.
Os professores devem se reunir em conselho de classe, por isso que o conselho de classe, eu tenho sempre solicitado de todas as escolas isso. O conselho de classe tem que ser uma coisa permanente, com objetivos claros, não com objetivos de dar ponto para o aluno passar de ano. É para analisar os alunos mesmo. E aí o conselho de classe deve se reunir e analisar, em relação a esse aluno, todos os sintomas que os professores estão observando. E aí verificar se ele se enquadra em alguma daquelas comorbidades mais comuns, como, por exemplo, TOD, que é o TOD, TDAH, transtorno do espectro autista, bipolaridade, etc. Olha só, eu disse conselho de classe, constituído por professores, analisar os sintomas e ver em que ele se enquadra. É o professor quem tem que ver isso mesmo, não tem que ter médico nenhum nessa história, não. O professor sabe ler, sabe estudar e tem que estar se atualizando em formações continuadas, em que isso tudo tem que ser ensinado, tem que ser aprendido. Porque isso tudo muda, inclusive o entendimento disso. Agora mesmo mudou para o CID-11. Então tem várias comorbidades que estão vistas de outras maneiras. Bom, essa análise pelo conselho de classe é registrado na ata do conselho. O que é registrado? A análise e a conclusão que o conselho chegou, em forma de um laudo educacional. Olha aí, o laudo que precisa para a gente é o laudo educacional, não é diagnóstico médico, não. Laudo educacional não é a mesma coisa que diagnóstico médico, mas é um laudo feito pelos profissionais competentes em entendimento da criança, que são os educadores, que sabem, porque estão se atualizando em TOD, em transtorno de espectro autista, em TDAH, em tudo isso, porque qualquer um pode se atualizar nisso, quanto mais um professor que estuda, tá? E que sabe o que é comportamento de aluno. Aí ele não é o mesmo que o diagnóstico médico, mas é um laudo que, a partir desse laudo, é que nós vamos, nós escola, nós professores, encaminharmos esse aluno para o atendimento pelo profissional adequado. Tá? Nesse laudo, o termo que é utilizado é o seguinte, para a gente não confundir com o laudo médico, né? O laudo médico diz aluno é TDAH, é TEA. Não, no nosso caso, os termos são mais ou menos assim. É um exemplo, né? Esse aluno apresenta características comportamentais compatíveis com os sintomas do TOD, do TDAH, do TEA, ou da bipolaridade, ou daquilo que foi encontrado. Aí deve ser encaminhado para consulta com, aí vamos listar qual é o profissional que a gente precisa que ele seja encaminhado. Pode ser o quê? Um psicopedagogo, que normalmente é o primeiro terapeuta que nós precisamos indicar, o psicopedagogo, mas pode ser já o pediatra, se nós acharmos que é alguma coisa médica, pode ser já o psicólogo, se nós acharmos que é alguma coisa comportamental apenas. Tá? Mas o psicopedagogo, no meu modo de entender, é o primeiro profissional que deve analisar essa criança após a análise feita pelos pedagogos, pelos educadores, pelos profissionais de educação. Tá? Nesse encaminhamento, ou seja, nesse laudo educacional, deve ser especificado detalhadamente todos os sintomas, assim como a frequência dos sintomas e a intensidade deles, para facilitar a análise feita pelos profissionais terapeutas que vão receber essa criança. Pronto. Então esse é o susto que o professor levou e as providências que têm que ser tomadas. Vamos agora ver como a gente pode tentar evitar tudo isso desde a matrícula, que é o que nós temos feito na nossa escola. E nas escolas a gente orienta. No ato da matrícula é importantíssimo uma entrevista com os pais, uma espécie de anamnese. E essa entrevista tem que ser bem elaborada, um questionário bem elaborado, para a gente pegar as falhas, para que seja identificada qualquer anomalia comportamental na criança e, de preferência, até também uma entrevista com a própria criança. Nós temos feito isso constantemente, para que a gente possa observar o seu comportamento. É comum diversos pais omitirem defeitos dos filhos. É claro, eu vejo isso muito frequentemente. Mas mesmo assim, essa conversa é importante, mesmo a gente sabendo que alguma coisa vai ser omitida, tá? E devemos mostrar para os pais que tudo que eles falarem é importante, porque será a forma da escola saber agir muito melhor na educação dos seus filhos. Ela vai saber muito melhor o que fazer se ela souber todas as características comportamentais dele. E a gente, sabendo as características comportamentais, podemos inclusive orientar os pais sobre como reduzir essas características.
Se houver um relato dos pais sobre um comportamento inadequado, vamos analisar se esses sintomas que os pais estão relatando são sintomas que tornem a criança difícil de relacionamento social. Se for, vamos procurar saber sobre a sua alimentação, sobre a sua rotina, já que tanto a alimentação inadequada como o estresse provocado, por exemplo, por excesso de exposição à tela, celular, computador, tablet, etc., são fatores alimentadores da maioria dos sintomas de síndromes, transtornos e uma série imensa de comorbidades, tá? Ou seja, doenças. É bom deixar claro que caso os sintomas tornem essa criança de difícil socialização, vai ser necessário um encaminhamento para acompanhamento, inicialmente por um psicopedagogo, como a gente falou, e, se necessário, esse psicopedagogo vai encaminhar a criança para atendimento por algum outro profissional. Nesse ponto é bom lembrar, agora para nós mesmos, para a escola e para os professores, que não se encaminha a criança diretamente para especialistas médicos, sem que antes seja feita uma análise pelo psicopedagogo. Por quê? Porque muitos comportamentos podem ser fruto de bloqueios emocionais, revolta por educação equivocada, violência doméstica, abusos físicos, abusos sexuais, efeito de bullying, etc. Então não é o médico que vai resolver isso. Aí muitas vezes é o pessoal de serviço social, tá? É o psicólogo, etc. Tá? E essa etapa pode ser identificada, e é identificada, pela psicopedagogia, ou até mesmo pelos próprios professores em reunião de conselho de classe. Às vezes não precisa nem do psicopedagogo. Os próprios profissionais de educação já podem identificar tudo isso, desde que todos estejam se atualizando por meio das necessárias formações continuadas que eu tenho insistido tanto. Tá? Nós não podemos parar de estudar, gente. Não é estudar geografia, história, a matéria que a gente está dando, não. Estudar o aluno. Quem é o aluno? Isso é muito importante. Nessas reuniões, então, de conselho de classe, devem ser sempre registrados todos os possíveis principais elementos causadores dos comportamentos inadequados daquela comunidade. Tá? Para quê? Para que o conselho de classe, então, prepare, planeje treinamentos parentais, encontros de treinamentos parentais para a orientação das famílias. Esses encontros dão um resultado tão espetacular, muda tanto o comportamento da criança. Quem já fez isso, quem tem feito isso constantemente, verifica que já devia ter feito antes, porque muda tudo. Muitas vezes as famílias só não têm a noção de que as atitudes delas são causa dos problemas comportamentais do filho. Muitas famílias acham que o filho é assim porque todo adolescente é assim, e não sabe que se ela mudar o seu comportamento e a sua relação com seu filho, muda tudo. Essas orientações nós temos visto lá na escola e nas escolas que a gente tem orientado, que tem servido para mudar a realidade até de muitas comunidades. Alguns elementos que estão presentes nessas famílias são pais com transtornos, por exemplo, casais em desarmonia conjugal, relacionamento pais e filhos com agressividade, falta de imposição de limites é o mais comum, abuso físico, abuso sexual, negligência dos pais para com os filhos, não está nem ligando para o filho, está presente, mas está ausente. Aí o conselho analisa quais são os mais prováveis elementos daquela comunidade, programa os treinamentos, e esses treinamentos devem ser realizados por um profissional educador que consiga esclarecer para as famílias uma forma de mudar o ambiente doméstico, lógico, sem entrar em detalhes daquilo que a gente acha que está acontecendo na família, né? Outro caminho para que isso seja resolvido, mais a longo prazo, mais definitivamente, é fazer desde o ensino médio a preparação dos alunos para a constituição das suas famílias. Aí aquelas famílias já vão nascer, já vão surgir com outro aspecto, com outra forma de entendimento. Tá? Tem um dos livros meus, aquele Afetividade na Educação, que é o que eu estou usando justamente para a orientação desses adolescentes. Porque eles vão saber rigorosamente o que fazer com a criança quando nascer, desde os 0 anos até os 18. E não vai ter problema nenhum, se seguir direitinho, né? Tem gente que comprou esse livro e não lê, então não adianta nada.
Esse treinamento deveria ser uma das matérias mais importantes da escola, já que essa orientação evitaria a maioria dos problemas comportamentais dos alunos, incluindo as carências afetivas, as revoltas interiores, a automutilação e um monte de outras coisas, né? Drogas, etc. É isso aí, amigos. Mandem suas dúvidas, questionamentos, sugestões para o nosso e-mail, por aqui mesmo também, pelo YouTube, ou pelo WhatsApp. Inscrevam-se, ativem o sininho, compartilhem com seus amigos e recebam todos um forte abraço.